Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, você que me ouve do outro lado, certamente você já ouviu um ditado que diz assim: o feitiço virou contra o feiticeiro, ou algo chamado lei da semeadura, ou precisamente lei do retorno. Você vai ver que foi exatamente o que aconteceu aqui com esse personagem. Essa mensagem ela sirva de exemplo para mim como mensageiro de Deus, pela misericórdia, como também para você que me ouve do outro lado. Se você que me ouve é alguém que não gosta de outro, eu sugiro que você peça perdão o quanto antes. Ah, pastor, não sou eu que não gosto das pessoas, as pessoas que não gostam de mim. Então só ore por elas. Porque você vai ver aqui que a pessoa que planeja é contra outra pessoa. Alguém que é falso contra outra pessoa, como esse personagem que era. Você vai ver que tudo de ruim que Amã queria para Mordecai, voltou para ele próprio Amã. Livro de Esther, capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: Entrou Amã, o rei, e lhes disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real do rei. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vista delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Leve-lhe o cavalo pela praça da cidade, e diante deles apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que estará sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Queridos irmãos, você percebe que um Amã se achando a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. Esse Amã odiava Mordecai com todas as suas forças. E aí o rei conta a Amã uma historinha. O rei Assuero olha para Amã e diz assim: que se deve Amã fazer o homem a quem o rei deseja honrar? O que tem que ser feito com aquele alguém que o rei quer honrá-lo? Aí Amã, achando que o rei estava falando dele, Amã começou a se achar, se vangloriar, achando que ele, Amã, era a pessoa que o rei queria honrá-lo. Aí Amã diz assim para o rei: rei, de quem mais o senhor se agradaria senão de mim? Eu sou essa pessoa, eu sou o teu braço direito, sempre estou ao teu lado. Essa pessoa que sou eu a quem o senhor quer honrar. O senhor deve mandar pegar o seu cavalo branco, suas vestes reais de rei, a sua coroa de rei, colocar sobre essa alguém, vestir essa alguém de rei, colocar no teu cavalo a coroa, e mandar alguém puxar por toda a praça da cidade, dizendo: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrá-lo. Amã achando que o rei iria mandar alguém fazer isso com ele, Amã. Aí o rei olha para Amã e diz: Amã, é isso que tem que se fazer com alguém a quem o rei deseja honrar? Você tem certeza que é isso? Sim, rei. Então vai lá, depressa, e faz isso com o judeu Mordecai, teu inimigo, que tu tanto odeia. Vai lá, pega o meu cavalo, as minhas vestes de rei, a minha coroa, veste em Mordecai as minhas vestes, coloca nele a minha coroa, monta ele no meu cavalo, e você, Amã, sai pela praça puxando o cavalo, com Mordecai, teu inimigo, montado, e é tu que vai dizer essas palavras: assim se fará o rei para com o homem a quem o rei deseja honrá-lo.
O homem que vai ser honrado é Mordecai. Quem vai puxar o cavalo para Mordecai, sabe quem é Amã? Você que odeia ele. Faz agora isso com ele. Versículo 11. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a pregou diante deles ou de todos. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imagine o ódio do coração de Amã. Imagine a revolta de Amã. Amã que era o braço direito do rei. Amã que achava que ele é quem iria ser honrado e que Mordecai ia puxar o cavalo para ele. Acabou ele, Amã, puxando o cavalo para Mordecai. Porque um dia é da caça, outro dia é do caçador. Hoje alguém está por baixo. O mundo dá volta. Quem está por baixo hoje pode estar por cima amanhã. O feitiço aqui virou contra o próprio feiticeiro. Amã está provando do próprio veneno, porque ele armou aqui para Mordecai. Agora ele está se humilhando, puxando o cavalo com Mordecai. E ele, Amã, vai ser enforcado na forca que para Mordecai, ele, Amã, havia preparado. Capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse-se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem pareceu o rei, deixe-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, mataram e aniquilaram de vez. Se ainda como servos e como serva nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde esse cujo coração o instigou fazer assim contigo? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Veja que adiante do rei, Esther começa a contar para o rei Assuero quem é Amã de fato, dizendo: cuidado, eu conheço que está ao teu lado, que finge ser uma coisa que não é. O tal desse Amã não presta. Esse Amã é mal intencionado. Esse Amã tentou acabar comigo, com todo o meu povo. Versículo 7. O rei, ó rei, no seu furor, o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Veja que Amã tinha preparado do lado da sua casa uma forca, pensando que ele, Amã, ia enforcar naquela forca Mordecai. Alguém chegou para Assuero e disse assim: ó, ao lado da casa de Amã tem uma forca que ele preparou para enforcar Mordecai. Aí o rei falou: vai lá e enforca Amã na forca que para Mordecai ele, Amã, preparou. Veja que Amã aqui está provando do próprio veneno, o feitiço voltando contra o próprio feiticeiro. Amã está colhendo o que ele mesmo plantou, a lei da semeadura, a lei do retorno, porque Deus é justo. Eu vou dizer a você que está me ouvindo, talvez tenha alguém armando para você que está me ouvindo, planejando por detrás de você, com picuinha, sendo falso, às vezes até parente, marido com a esposa, sogra com a nora, esposa com o marido, filha com o pai, com a mãe, não sei. Ou alguém no teu trabalho com inveja, na sua frente é uma coisa, por trás fala mal. Só ora por essas pessoas, não tenha raiva delas, não faça nada contra elas, porque elas já fizeram para si próprias. Porque o que elas armou para você, as pessoas que armou para você, vão cair na própria arapuca que armou. Como aconteceu aqui? O feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Amã foi enforcado na forca
que ele tinha preparado para enforcar Mordecai. Amã achava que Mordecai ia puxar o cavalo pela praça com ele, Amã montado. Mas Amã puxando o cavalo com Mordecai montado no cavalo do rei, usando as vestes do rei e a coroa de rei. Amã se achava a última bolacha do pacote, fez a forca para Mordecai, preparou a cama para Mordecai, planejou tudo para colocar um fim na vida de Mordecai. Ele queria se livrar de Mordecai de uma vez por todas. Acabou Mordecai se livrando de Amã, porque tudo que Amã preparou de ruim para Mordecai, tudo que Amã fez de ruim para colocar um fim na vida de Mordecai, voltou tudo contra o próprio Amã. Até a forca que para Mordecai ele armou, acabou ele, Amã, sendo enforcado na própria forca, porque o mundo dá volta. Hoje alguém está por baixo, amanhã o mundo dá volta e esse alguém vai estar por cima. Hoje aparentemente você pode parecer estar por baixo, mas eu lhe digo, confie em Deus, você vai dar a volta por cima no nome de Jesus. Se alguém armou para você, que armou vai cair na própria forca. Se alguém está sendo falso com você ou falsa, não sei, aquieta teu coração, aquieta tua alma, confia no Senhor. Se tem alguém justo, esse alguém é Deus, o mundo vai dar volta e esse alguém vai cair na armadilha que para você esse próprio alguém armou. Então não precisa você se preocupar, perder o seu sono. Talvez alguém tentou contra a sua vida de alguma forma, está inveja, está tentando colocar um fim na sua vida e no trabalho onde você trabalha, onde você presta serviço de alguma forma. Aquieta o teu coração, acalma a tua alma, entrega ao Senhor, confia no Senhor, deixa o Senhor agir e você vai ver que armou para você vai cair na própria armadilha que para você armou. Aquieta teu coração, não se desespere, dorme em paz, que as suas noites sejam de tranquilidade, que as suas noites sejam noites de paz, que as suas noites sejam noite como se fosse uma criança, que você durma tranquilamente, sem preocupação, sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã já está preparado pelo Todo-Poderoso. O que o adversário preparou em forma de maldição, Deus vai inverter em bênção na sua vida, no nome de Jesus. Como foi aqui com Mordecai, tudo que foi preparado em forma de maldição, Deus inverteu em bênção com relação a Mordecai. Só que a maldição, por parte de Amã, voltou contra Amã próprio. Versículo 10 para finalizar. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou, ou se apartou dele. Veja que a forca que Amã tinha preparado para Mordecai, acabou o próprio Amã sendo enforcado na mesma, porque o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Amã preparou para Mordecai, mas acabou Amã sendo enforcado na mesma, porque Deus é justo. E se tem alguém que sabe livrar os seus eleitos, os seus escolhidos, esse alguém é Deus. Como livrou Mordecai, e Amã caiu na própria armadilha que para Mordecai tinha armado. Então se tem alguém armando por detrás, se tem alguém planejando contra a sua vida, se tem alguém de alguma forma que está tentando contra a sua vida, talvez você não está nem percebendo, fique em paz, não se preocupa. Entrega nas mãos de Deus, deixa Deus agir. E tu vai ver que quem armou para você vai cair na própria armadilha que armaram. Tá certo? Sossega teu coração, aquieta tua alma. Não te preocupe, independente de quem armou. Confia a vida dessa pessoa nas mãos de Deus, que essa pessoa vai colher exatamente aquilo que plantou com relação a você. Existe uma lei chamada lei do retorno. Existe algo chamado colheita. E cada um de nós só colhemos o que plantamos. Se alguém quer colher o que é bom, faça o que é bom. Porque quem faz o que é bom, colhe. Quem faz o que é ruim, também não pode colher o que é bom. Vou falar de mim. Tem tantas pessoas que já falaram mal de mim, e já tentaram me derrubar. Tem tantas pessoas que é contra o que prego. Só oro por todas essas pessoas. Sabe por quê? Todos aqueles que são contra mim, que já tentaram denegrir minha imagem, que é contra o que prego, a maioria delas tem pagado um preço alto. Oro, peço para Deus ter misericórdia, mas há uma lei chamada lei do retorno. Todos que estão me ouvindo do outro lado, independente de quem, ore por todo mundo, como eu tenho feito. Não tenha raiva de ninguém. Não carregue ódio no coração. Não carregue no peito um coração malicioso.
Se alguém fala de você, se tenta te prejudicar de alguma forma, apenas ore por ela. Deixe que elas terão a recompensa. E a recompensa na vida delas será aquilo que elas próprias para você armou. Tá bom? Fique em paz, aquieta a tua alma. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.